Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí novamente. A gente tá fazendo esse vídeo extra aqui para vocês verem agora o último tópico que faltou, que basicamente seria o tópico de bloco sobre estacas, tá? Eu peguei a estrutura revisão 1 anterior do vídeo, que é a laje treliçada, tá? Sem escada, né? E essa estrutura, como a gente viu, né, anteriormente, é uma estrutura simétrica de carregamento simétrico, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre bloco sobre estaca e como é que o TQS faz para dimensionar isso. Bom, primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o TQS ele dimensiona blocos e sapatas automaticamente, né? Mas é importante saber que o tipo de projeto de fundação seu vai estar sempre associado com o tipo de solo, né? A gente já falou disso em vídeos anteriores. Vamos fazer o seguinte, né? Eu vou fazer a limpeza dos arquivos, então ferramenta, limpeza de arquivos, selecionar tudo, limpar, limpar de novo. Pronto. É muito importante, pessoal, é o seguinte, antes de eu fazer o vídeo, a gente tinha calculado esse exemplo número R1 com o exemplo esse daqui, né. E nesse exemplo, a gente tinha feito um projeto de sapata, tá. Então é importante que se apaga o projeto de fundação em sapata, depois você tenta fazer em um bloco, você tem alguns arquivos que ficam enraizados, né, dentro dessa pastinha. E você tem que apagar alguns arquivos, senão às vezes dá erro no processamento, você vai perceber isso. Eu fiz isso antes de gravar o vídeo, tá. Opa. Então, gente, como é que funciona o TQS? Primeira coisa que você tem que fazer, igualzinho de sapato, é fazer um processamento global. Vou fazer o processamento aqui para a gente extrair as reações da edificação, tá. Uma vez que você extrai, do TQS as reações, os esforços, a gente consegue fazer o pré-dimensionamento dos blocos, tá. Como que é feito os blocos, né, no concreto armado? Bom, todos os blocos, pessoal, eles têm aí dimensões usuais que devem ser respeitadas, tá? Se você quiser parar o vídeo e tirar um print dessa tela, esse daqui são alguns macetes que você pode estar utilizando para selecionar uma altura de bloco e espaçamento do bloco, etc. Se você for fazer o cálculo manual. O que que é importante, né? Os blocos eles têm que ser dimensionados de tal forma que, primeiro, eles sejam blocos rígidos. O bloco rígido, assim como a sapata rígida, vai ser aquele elemento que não vai sofrer, né, do efeito de punção, tá? Naturalmente, ele precisa ser verificado esse alinhamento, né? E a gente geralmente faz o dimensionamento das armaduras aqui dentro, né, da armadura de flexão, etc., pelo processo de bielas e tirantes. Mas tem outras técnicas que você pode estar utilizando. O bloco rígido, pessoal, ele deve ser satisfeito pelo critério da NBR, não porque a gente não gosta de bloco flexível, não. É que o bloco rígido é mais seguro. Se você for ver aí, as notícias, né, você deve ter visto lá em 2014 que houve um acidente, né, lá em BH, né, relacionado à queda de um viaduto justamente pelo fato de haver um erro, né, no dimensionamento do bloco. Tá? Quem quiser depois dar uma olhada nesses links que estão aí no site, vale super a pena explorar isso, né. E professor, qual é o tamanho, né, do bloco que geralmente a gente usa? Bom, o bloco, pessoal, de fundação, ele vai ser o tamanho dele vai ser tal qual ele conseguir comportar a quantidade específica de estacas. Então vamos fazer o seguinte, vou ligar aqui o filtro e vou habilitar os pilares para receber elementos de fundação. Vou lá em modelo, vou fazer que todos os pilares nascem em elementos de fundação, tá. E aqui só para saber, né, quando você vai projetar uma fundação, eu vou ver aqui, ó, dados atuais, seção/modelo, e aqui a gente tem blocos, tá. Você pode ter blocos de infinidade, né, então a quantidade de estacas é ela que vai definir a geometria do bloco. Faz sentido? E professor, como que a gente calcula a quantidade de estacas? Bom, a quantidade de estacas, ela sempre vai estar associado ao número que eu preciso equilibrar as reações dos pilares. Então, por exemplo, lá na nossa planta de carga, nós havíamos visto que a gente tem reações aí máximas da ordem, né, de 9 toneladas, né, que está 86 kN, dá 8,6 tonelada e média 9 tonelada, tá. Então, as estacas, pessoal, elas vão estar em função do tipo de solo, né. Então, geralmente a gente tem planilhas de cálculo que você vai conseguir determinar a resistência da estaca com base na profundidade do solo, né. Então a gente geralmente pega lá o nosso SPT, você tem lá o NSPT que você bota o número de golpes, né, por metro escavado,
E esse NSPT é o ensaio de percussão que a gente faz ou sondagem, né. E ele vai estar em função do tipo de material, né, se é uma areia, se é um silt, se é uma argila, o nível de compactação dela e etcétera. E aí, geralmente, a gente tem planilhas que calculam isso. Esse daqui é um exemplo que compara-se 3 técnicas, né, do Alckmin Veloso, Decou Quaresma e de Teixeira, né, e ela faz uma média. Então aqui para esses chutes que a gente deu aqui, o NSPT variando de 0 até 20 em 10 metros de profundidade com essas características de solo, deram em média, tá, a 10 metros de profundidade, 5,1 tonelada, né, ou 51 quilonewton, tá. Então, por exemplo, para aquela reação de pilar, que a gente tem uma reação de 8, 9 toneladas, em 10 metros de profundidade eu tenho em torno de 5 toneladas. Ou seja, eu precisaria de 2 estacas por pilar para conseguir, balancear a nossa o nosso pilar. E por causa disso, né, vou fechar aqui, por causa disso, o pilar que a gente vai estar nascendo no bloco, teria que ser dessa forma. Então eu venho aqui em dados atuais, vou definir então um bloco de 2 estacas, tá bom? E aí, pessoal, essas geometrias, a gente pode estar chutando essas geometrias, mas elas têm que seguir aquele roteirinho que eu mostrei para vocês, né? Tá, então ele tem que seguir pode seguir esse roteirinho e tem que ser, né, um bloco rígido, tudo bem? Então aqui se a gente chutasse, né, o diâmetro, primeiramente eu calculei para uma estaca de 15 centímetros de espessura, tá? Então as estacas, o diâmetro delas tem 15, tá? Então, sei lá, o diâmetro do bloco, a distância de MX, né? Para comportar isso, sei lá, poderia ser de, exemplo, né, 80, tá? Essa dimensão, 60, exemplo. A distância entre as estacas tem que ser 3 vezes o diâmetro, pelo menos, então pelo menos 45. E Y teria que ser mais, 25, 20, né? Aqui 25 e o bloco vou botar de 1 metro, exemplo, né? E aqui eu vou botar de 60 centímetros, tá bom. A altura do bloco, ela tem que ser aquela, respeitar aquela equação, vou botar, chutar aqui uns 40. E vamos penetrar aqui, a altura da estaca tem que ser 10 metros, então, 1.000 centímetros, e a altura da estaca que penetra ali, vou botar 5 centímetros, né? Exemplo, né? Então, isso aqui é um exemplo de bloco que a gente está utilizando, né? Que a gente pode botar aí, eu acho que aqui está muito, né? Vamos botar 50. 50 tá bom. 50, geralmente ele tem que puxar ali para cada ladinho, né? Essa largura aqui, dimensão A para estaca circular, diâmetro, mandada logo 3 vezes o diâmetro, distância E. Então, deve dar isso mesmo. 2 vezes o A, tá, beleza. 15 centímetros, puxa de cada lado, dá em torno disso mesmo, vou botar aqui 90. Então seria um bom chute, vou clicar aqui. Aqui ele já usa uma mola definida, tá? Posso manter isso daqui e clicar em OK. Para inserir, basta clicar em inserir fundação. Aqui eu vou botar o F4 para girar, e aí eu botaria esse bem no eixo dela, tá? Então uma forma de botar, botão direito, ele repete o comando, botão direito repete o comando, botão direito repete o comando, tá? Então estaríamos aí 4 blocos, né? Olhando ele em 3D ficaria dessa forma. Olha que bacana, né? Coisas importantes, né, que você precisa saber como, engenheiro, aluno de engenharia, enfim, tanto faz. O TQS, ele pode fazer esse pré-dimensionamento automático. Vou dar o Ctrl Z aqui. Eu posso pedir para o TQS dimensionar isso para mim. Por exemplo, vou pedir para ele dimensionar todos. Clicar aqui em sim. Olha que bacana isso. Ele pode fazer que nem a gente fez em Sapata. Vou pedir para ele fazer o pré-dimensionamento de blocos. E o TQS, ele entra dentro do arquivo de critério deles, para cada diâmetro de estaca, ele já vem uma carga geotécnica da estaca. Então, isso é uma boa forma de você conseguir pré-dimensionar, se você tiver dúvida, né? Tem que ter um pouco de cuidado com esse pré-dimensionamento automático do TQS. Eu posso entrar aqui com uma entrada manual, que a gente viu, por exemplo, o diâmetro da estaca é 15, e a capacidade da estaca ali a gente viu que é 5 toneladas. Mas olha que interessante, quando eu clico aqui para ele pré-dimensionar, observe, ele dá bloco de 4 estacas, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso no TQS, tá? Porque não necessariamente esse pré-dimensionamento está adequado, tudo bem? Por quê, professor? Pode ser excessivo, né?
4 estacas aqui de capacidade 5 toneladas cada uma, eu tô com essa aqui 20 toneladas, né, só de estaca, né. E o pilar está recebendo ali em torno de 10, então estou com um fator de segurança de 2, né. Então aí está realmente de acordo com cada projetista, né, mas se você pega uma garagem, né, de um cara, né, qualquer aí que você vai estar projetando, e aí você fala para ele que um pilarzinho que está recebendo 9 toneladas vai ter que ser um bloco de 4 estacas, aí é violento demais, né. Então muita atenção quanto a isso, tá. Mas essa seria a forma de você, estar dimensionando. Você pode também enganar o TQS, já sabe que tem que ter 2 estacas ali para cada um, né. Então eu posso dar a entrada manual aqui de bloco, pedir para ele encanar ali ó, o TQS. Entrar com a entrada manual aqui, botar 15 centímetros, a gente viu que 5 toneladas ele deu 4, então eu vou botar o dobro aqui, vou botar 20, por exemplo, para dimensionar ele bota bloco de 3, não deu ainda, vou enganar ele de novo. Botar aqui 15 centímetros, botar aqui 20, botar 30, exemplo. Dimensionar. Ali ó, ele não faz uma geometria diferente. Naturalmente ele está considerando os efeitos de momento, né, que são aqueles efeitos relacionados ali à questão da própria flexão do bloco, então por isso que ele acaba pré-dimensionando para cima, mas isso às vezes acaba sendo excessivo, né. Então só para você saber, eu vou botar aqui o bloco mesmo de 2 estacas para ver o que que vai dar. Vamos ver o que que vai dar aqui, e aí a gente vê o que que a gente pode fazer ali como solução. Deixa eu renumerar esses blocos aqui, renumerar fundações, tá. Vou salvar, e vamos pedir para ele dimensionar agora todo mundo. Fiquei curioso para ver o que ele vai dar. Processamento global, esforços armadores. Vamos ver se esses blocos vão estar passando aí. Caso você tenha alguma dúvida, se você queira receber minha aula por e-mail, é só me mandar aí também solicitando, tá? Tem exercícios muito bons aí em livros que já estão indicando isso, né? Então acho que vale a pena. Vamos ver o que que vai dar. Dimensionou todas as vigas. Dimensionou todos os pilares. Ó, dimensionou os blocos. Bloco incompatível com esforço de flexão em uma outra direção, tá? Como o bloco é de 12 estacas, né, ele tá passando flexão para as estacas, né? Então que interessante, então ele deu esse erro. Possível dimensionar bloco compatível com esforço de flexão. Clicando 2 vezes nele, ele já mostra o diagrama, né, o bloco que não está legal, ó, tá? Que nem a gente fez lá em outros momentos, ó. A altura do bloco maior que a máxima recomendada. Também o ângulo da biela maior que a recomendada. Isso também não tem problema, né? Vamos ver aqui o que que ele tá dando. Vamos pegar aqui essa combinação. Vamos aqui entrar no relatório de dimensionamento e aqui ele está indicando para a gente, ó, o bloco incompatível com esforço de flexão em sua direção. Momento não considerado, tá? Então, apesar dele fazer o dimensionamento da armadura, né, ele não calculou ali a angulação do bloco, né, por causa da flexão. Então, uma das formas que a gente pode fazer isso, né, voltando lá e pedir para ele pré-dimensionar de novo. Vamos ver o que que dá agora, por curiosidade. Vamos ligar aqui o filtro, apagar os blocos, vamos pedir para ele agora dimensionar todos a função dele, né. Vamos lá em fundação, vamos pedir para ele pré-dimensionar todos. Bloco, entrada manual, vamos botar aqui estaca de 15, vamos pedir para ele botar ali o valor dela de 5 toneladas, pré-dimensionar. O bloco aí de 4 estacas mesmo. Vamos ver o que que ele vai estar passando aqui pra gente. Essa dimensão aqui acho que vai dar ruim. Deixa eu botar 25. 25. Essa aqui também tem que ser 25. Eu já processei ele uma vez antes com um bloco de 4 estacas, aí não tinha passado por causa dessa dimensão, só para vocês saberem. Aqui 25. Pronto. Bom, botamos aí exageradamente, né, esse valor, né. Pronto.
E vamos agora pedir para ele pré-dimensionar tudo de novo. Deixa eu limpar o arquivo anterior. Ferramentas limpeza de arquivos. Show. Pedir agora para ele pré-dimensionar e, na verdade, para ele fazer com todo o cálculo. Então, pessoal, é importante, novamente, né, que você saiba muito bem o que o programa está te jogando, né. Não tem problema o bloco sofrer flexão, tá, na outra direção, desde que a estaca comporte, né. Então, você só precisa calcular aí a flexão na estaca, logicamente ela vai precisar ali de armadura, você faz o cálculo da armadura, né. Esse assunto é um assunto, o bloco sobre estacas é um assunto que você tem que ter muito cuidado, porque ele é um elemento geralmente de transição, né, e quando a gente projeta edificações altas, você tem cargas muito elevadas, né, concentradas sendo distribuídas para as estacas. E essa distribuição se dá através do bloco de coroamento, que a gente chama, né, que é o bloco de fundação. Aí agora ele dimensionou tudo, ó, maravilha, né. Então aqui clicando com o botão, né, a gente consegue ver aí a armadura, né. Então a armadura de flexão aqui, né, então ele está dimensionando aqui, ó, com ferro de 6,3 a cada 20, né, 6,3 a cada 20, ou seja, um esforço bem pequenininho, né. Com isso você consegue aí fazer o pré-dimensionamento bem tranquilo. Todos os blocos deram igual, naturalmente, né, mas é uma das formas que você pode calcular. Ó, ele ainda não tá dando ok, interessante, né. Por que que ele não deu ok aqui? Ele está falando que a altura do bloco é maior do que a sugerida, isso não tem problema, tá. Aqui o ângulo da biela de compressão superior também é o sugerido, isso também não tem problema, que você está sendo conservador, né. Mas aí você pode estar ignorando esse erro, né. Então isso aí é um pouco do vídeo de hoje, tá, pessoal. Novamente, né, queria só enfatizar que realmente o bloco sob estaque ele é um assunto, que você deve ter muita cautela na hora de fazer o dimensionamento, tá. E na maioria das vezes, projetos pequenos, né, a gente não arma estaca, né, mas quando você tem prédios altos, né, a partir de 4 andares aí é muito tem que fazer esse dimensionamento com forma muito cautelosa. Tem técnicas, né, que você considera aí a flexão nas estacas, né, que você deve fazer o cálculo. Geralmente você tem aí a excentricidade, vou mostrar aqui para vocês, né. A excentricidade aí do efeito o efeito momento, né, na estaca, que é esse daqui, né. Então quando você tem a distribuição de momento fletor sobre as estacas, você carrega as estacas de forma diferente, você só tem que ver quais estacas vão estar mais carregadas ou não, né. Geralmente você carrega mais umas que outras, né, pode ser que uma outra dê tração, se tiver tração tem que botar armadura de tração, né. Mas geralmente a gente já arma estaca, né. Quando a estaca tem um diâmetro pequeno não, né, mas quando a estaca tem um maior diâmetro aí não tem problema, né. Beleza? Então fica assim essa aula de hoje, espero que você tenha gostado aí, e que caso você tenha alguma dúvida aí eu posso estar ajudando, né. Então ficou aí, um bloquinho sobre estaca, né. As sapatos, se não me engano, elas haviam dado 80%, então o bloco tá 90 por 90, acho que ele tá bem factível, né. Taquinha pequenininha, né. Então é isso. Obrigado, né, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e se tiver qualquer dúvida tu pode mandar para o meu e-mail pessoal, né, que aí eu já falei algumas vezes, né. Vou botar aqui as notas. Caso você tenha alguma dúvida aí e queira tá tirando a dúvida, pode mandar para dessa.yuri@gmail.com, ou você pode estar enviando para yuri.cesarino@cubedubr, meu e-mail institucional, tá bom? Bom, um abraço a todos, e até a próxima.